because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Stefânia Amaral, do Discos da Stay, do Cinematório. Eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delirium Nerd, do Sobre Elas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que já é da casa, a crítica de cinema Raquel Gomes, que também já tinha participado dos episódios da Marjane Satrapi e da Nora Ephron. E fala para os nossos ouvintes, Raquel, onde que eles podem encontrar o seu trabalho? Oi, gente, prazerão demais estar aqui, como sempre. Adoro ser dessa família também. Então, para me encontrar é no Cinematório, tanto no site quanto no podcast Cinematório Café e no Enfoco. E também nas redes sociais, né, que a gente está sempre atualizando, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E eu tenho o meu Twitter pessoal, que é o Gomes, com K, que é o mais fácil de me encontrar também. Ah, bacana. Obrigada por aceitar o nosso convite de novo para participar. Eu adoro os convites, adoro participar do Feito por Elas. Sempre que eu puder e vocês me convidarem, estarei aqui com certeza. Aê! Diva! Maravilhosa! E você E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje a gente vai falar sobre a cineasta e roteirista britânica Andrea Arnold, que nasceu em 61 no condado de Kent, e ela é a filha mais velha de 4 irmãos. Nasceu quando a mãe dela tinha 16 anos e o pai dela tinha 17. A mãe dela criou os 4 filhos sozinhas e, por causa das vivências de infância dela, ela diz que escreve sobre o que ela sabe, na perspectiva de quem veio de uma família da classe trabalhadora. Aos 16 anos, ela saiu do ensino médio pensando em ser atriz. Com 18, começou a trabalhar como apresentadora de um programa infantil e ficou 10 anos na televisão, mas diz que nunca se sentiu totalmente confortável na frente das câmeras, e por isso ela escrevia. Depois de abandonar a carreira televisiva, ela estudou direção em Los Angeles e seu primeiro curta foi Milk, em 98, seguido por Dog em 2001 e o Wasp em 2004, com o qual ganhou o Oscar de melhor curta-metragem. Seu primeiro longa, Marcas da Vida, de 2006, ganhou o BAFTA de melhor filme, direção, ator e atriz em um filme escocês e roteiro. Em Cannes, ele levou o prêmio do júri e foi indicado a Palma de Ouro, e foram diversos outros prêmios em outros festivais. Depois desse filme de estreia, ela ainda realizou O Aquário, em 2009, O Morro dos Ventos Uivantes, em 2011 e Docinho da América, em 2016, sendo esses os 3 filmes da nossa pauta de hoje. Além disso, ela também dirigiu 4 episódios do seriado Transparent e 4 do I Love Dick. Sobre trabalhar com cinema, ela afirma: "Quando eu dirigi pela primeira vez, eu pensei, e foi a primeira vez que em todos os trabalhos que eu fiz, eu me senti completamente em casa, e nunca quis fazer outra coisa depois disso." Bom, a gente vê que a Andrea, ela vem de uma infância bastante conturbada. Ela teve muitas experiências de vida que se expressam de uma forma até autobiográfica nos filmes dela. São filmes muito intensos e muito pesados. Quem assistiu esse curta dela, o Wasp, que foi o vencedor do Oscar em 2004, vê ali o retrato da infância dela, que são justamente 4 crianças e uma mãe em uma situação de bastante pobreza e precariedade. Então, assim, são filmes
realmente muito intensos e a gente consegue se conectar muito profundamente e emocionalmente com os personagens, né? O que vocês acharam de assistir a filmografia dela? Cara, mais uma pro meu panteão, virei fã mesmo. Desde essa expressão que você usou de ela se sentir em casa, dá para reparar isso. Desde o primeiro curta, né, que é o Milk, que é de 98, tá no YouTube os 3 curtas dela. Ela já tem um propósito assim, muito definido, parece, para o cinema dela. Assim, essas questões familiares, a maternidade, né, a miséria também tá muito assim. Pensar numa protagonista feminina, então ela delineia isso muito bem desde o início, sabe? É sensacional demais, assim. E como que ela vai crescendo também é notável. Tem uma coisa que até a gente conversando, a Isa reparou, tem umas marcas, tipo brinco de argola dourada, que as personagens usam, então é como se, não sei, na minha cabeça ela tá meio que falando da mãe dela, sabe? Em diferentes fases, assim. Tipo, jovem, mãe mesmo, tendo problemas como mãe, que a gente vê muito nesse Wasp, né, de 2003. Eu vejo ela trabalhando muito com animais, sabe? Usando os animais em pontos-chave, assim, das narrativas para representar alguma coisa. Então, gostei muito do cinema dela. Assim, queria que tivesse mais coisa para assistir. Tô torcendo para ela continuar firme e forte aí, porque sou fã. Uma coisa que eu gosto muito da filmografia da Andrea Arnold, principalmente dos longa-metragens dela, é porque a gente percebe que alguns temas perpassam a filmografia dela, além do tom de crueza que ela dá aos seus roteiros, ao seu modo de filmar as pessoas, aqueles corpos, né? Que é uma transição da adolescência para a fase adulta. Bem ou mal, acho que os 3 longas dela têm essa temática interligada. E, além disso, uma coisa que me chama muita atenção... 3, não, 4, né? 4 filmes dela, 4 longas-metragens. Desde o primeiro dela, que é o Red Road, que eu acho que é o mais um pouquinho, assim, fora da curva em relação aos outros, a gente percebe que ela tá o tempo todo lidando com limiar e ambivalência da personalidade das pessoas, né? Nenhum dos personagens apresentados é completamente mal ou completamente bom. E eu acho que essa ambivalência da personalidade, do caráter dos personagens, é uma marca muito forte da Andrea Arnold, e eu acho que é uma coisa que potencializa muito os filmes dela. E talvez por isso seja tão, assim, filmes tão duros, tão difíceis, porque todos os personagens estão meio que muito num problema muito grande, uma merda federal, sabe, totalmente alameados. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, dos seriados que ela dirigiu, que não à toa são 2 seriados que foram criados pela Jill Soloway, né, que é uma excelente também mulher no audiovisual, que é o Transparent e o I Love Dick. E os episódios que ela dirigiu também foram fabulosos. E são ambos, todos os episódios desses 2 seriados, são episódios que também pegam muito nessa questão da ambivalência dos personagens, sabe? Dessa multiplicidade de características desses personagens que são complexos e estão inseridos nesse mundo sempre com um olhar de classe aí. A gente percebe que realmente o recorte de classe do cinema dela é bem marcado. Eu amei, assim, eu só conhecia, antes da pauta do Feito por Elas, eu só conhecia o Docinho da América e já tinha me apaixonado por Docinho da América. E aí, vendo toda a filmografia, é como a Estê falou, assim, entrou para as diretoras favoritas, porque para mim apesar da dureza e de ela trabalhar assim com um senso de realismo, né, muito forte, eu acho que ela passa uma sensibilidade assim sem igual, sabe? Ela tem uma sensibilidade para te fazer imergir na psicologia ali dos personagens, assim. É como se você imergisse dentro da cabeça deles, assim, não somente numa atmosfera, né, como a gente sempre costuma comentar, nossa, esse filme é tão imersivo e tal, mas a questão dela é muito psicológica e, ao mesmo tempo, ela consegue tensionar esse psicológico com os espaços, assim, como que esse espaço também vai alterar o psicológico que a gente está acompanhando ali, especialmente essa questão de classe, que a Samantha falou,
né? E eu também acho interessante como que ela usa alguns atores desconhecidos e outros que já são conhecidos. Isso traz eu acho que isso reforça até as ambivalências que ela trata também. E as performances dos atores que ela consegue, ela dirige ator muito bem, assim, ela consegue umas performances muito genuínas, que você fica encantado, você fica até, eu diria, hipnotizado por aqueles personagens, assim. E gosto muito que ela realmente usa bastante da natureza, como a Esther falou. Tem sempre um cachorrinho, tem sempre, não sei, uma borboleta, um bichinho, tem um cavalo. É fantástico, assim, essa união com a natureza, né? Essa metáfora também de se tratar da personagem e a natureza em si, assim, essa ligação que ela tem, ela quase que se transforma na natureza também. Vocês já mencionaram vários pontos que eu acho muito importantes, assim, quando a gente fala da filmografia dela. Andrea Arnold foi uma das 5 primeiras diretoras que eu coloquei na lista das diretoras que a gente deveria abordar quando a gente começou a bolar o Feito por Elas, assim. Era uma diretora que eu já conhecia, eu só não tinha assistido, era o Docinho da América, né? E o Red Road também, eu acho que eu não tinha visto. E foi interessante rever, assim, porque eu fiquei com receio de, revendo os filmes dela, de alguma forma eles... que eu tivesse perdido um pouco do gosto que eu tive na primeira vez, assim, que eu assisti eles, mas não, eu tendo esse contexto da filmografia completa dela, para mim ela até cresceu como diretora, porque a gente passa a entender o contexto da onde ela vem, o que ela tá querendo criar enquanto obra num conjunto, né? Então, realmente, assim, as personagens dela, isso é interessante, ela tende a usar mulheres como protagonistas, né? Que não é o caso sempre, né? Mas as personagens dela, elas encarnam essa questão de uma solidão que realmente conversa com as locações, e até eu vou deixar linkado para quem estiver ouvindo e tiver interesse, tem um vídeo ensaio curtinho daquele canal Fandor, que é bem conhecido, que fala justamente sobre a forma como ela retrata a solidão das protagonistas nos filmes, e o fato de que ela usa justamente essas atrizes que são atrizes em primeiro papel, são não atrizes, na verdade, né? Quando ela escala essas meninas protagonistas, são pessoas que não são atrizes profissionais ainda. E realmente, como a Raquel falou, ela dirige tão bem, ela é uma diretora de atores tão boa que todas as protagonistas não atrizes dela receberam diversos prêmios de atuação, né? E isso é uma coisa assim que a gente percebe no trabalho dela, né? E eu acho interessante também esse ponto que vocês levantaram sobre a conexão das personagens com a natureza, porque justamente pela dureza das temáticas que ela aborda, eu vejo isso como uma forma de justamente as protagonistas conseguirem ter alguma conexão, porque a conexão com o aspecto humano, com os seres humanos que estão no entorno dela, muitas vezes é problemático e dificultosa, né? Então o que sobra são os bichos, são os animais, são a terra, as árvores, é uma coisa meio clichê às vezes, mas é uma maneira de essas protagonistas conseguirem um contato de alguma forma com algo, né? É verdade, eu ia ressaltar exatamente isso, Isa, que essa visceralidade que a gente percebe na obra dela é justamente por esse trabalho dela de pescar essas mulheres em geral, que são atrizes não profissionais, porque geralmente elas usam atrizes não profissionais nos trabalhos dela, isso também é uma marca da diretora, né? Tá sempre em busca dessa atuação que é o mais próximo de uma coisa natural possível. Por isso que é um cinema muito próximo do naturalismo e tal, porque ela realmente tem esse tom nas narrativas dela, em todos os filmes. Eu vejo muito assim essa coisa da sinestesia. Eu não sei se em relação ao naturalismo, eu não sei, porque tem muita coisa naturalista mesmo assim, que me incomoda, sabe? Quase documental. E ela, apesar dela ser bem desiludida, tipo, eu vejo que ela coloca as coisas muito cruamente, assim, realidades, formas de tratamento de família.
o trabalho estético dela, né, e sinestésico é tão, não sei, impecável, que me tira um pouco desse, sabe, acho que ela mistura bem, ela equilibra bem as duas coisas. Essa interação, que aí de repente dá aquele close no pelo do animal, aquela para o mundo e você vai encostar no bicho. Então é muito contemplativo, sabe, é muito bonita a forma que ela faz isso, não fica fria demais a realidade. Apesar de ser muita violência, muita coisa, ela consegue equilibrar isso bem. Essa percepção dos personagens do mundo, assim, e tudo. Eu ia dizer justamente isso, que tu falou que não te incomoda o naturalismo da forma como ela utiliza, mas eu acho que tem muito a ver com isso, porque muitas diretoras e diretores, quando trabalham com uma narrativa naturalista, usam uma estética meio crua, que às vezes não é agradável para quem está assistindo. É óbvio que é uma escolha narrativa que tem a ver com a forma como a história está sendo contada, mas a forma como a Andrea Arnold trabalha é justamente com uma estética bonita, apurada, né? É um negócio que é bonito da gente olhar mesmo que a história em si seja bastante crua. Exato. Não tem aquela coisa de, às vezes, a gente vê umas cenas que parecem muito granulosas e muito sujas, assim, em determinados filmes, né? A dela não é até sujo, mas é um sujo bonito. A textura, né? A textura que ela escolhe para isso é muito bom. É sobre isso que eu ia comentar também, essa questão da estética mesmo, ela chama muita atenção, né? Até parece que a gente está compartilhando da experiência do personagem também, assim, na estética. E eu acho que tem muito a ver, esse naturalismo tem muito a ver, esse senso assim, de naturalismo tem muito a ver com o tempo, talvez. Porque ela dá tempo para as coisas, fica quase como se fosse um tempo natural, né? Como, não tem, assim, muita pressa, né? Como você falou, tem a contemplação, tem um momento de percepção do personagem. Isso dá essa sensação de que você está acompanhando uma história quase que no mesmo tempo que ela está acontecendo, sabe? Exatamente, o ritmo, né, do filme, uma coisa que o Tarkovsky fala muito, assim, que eu já vi outros teóricos e práticos de cinema falar, não elogia a montagem, elogia o ritmo que você conseguiu passar naquele tempo do filme, né, e às vezes a câmera parece que está em primeira pessoa, assim, parece que é a gente que está olhando isso, quase que tem um sexto sentido nos filmes dela, assim, quase que tem o tato também, sabe? Tipo, dentro do cinema. Uma coisa além, assim, uma experiência além que ela passa pra gente. E depois de tantos elogios, vamos falar do primeiro filme da nossa pauta, né? Que é o Aquário, de 2009. E esse filme é curioso, assim, porque ele é também um desses filmes que para quem tá fazendo aquele desafio dos 52 filmes por mulheres e esse tipo de coisa, quando vai procurar aquelas listas de filmes dirigidos por mulheres, os melhores filmes dirigidos por mulheres, o Aquário, da Andrea Arnold, especificamente, é um desses que sempre aparece. E eu, assim, embora ela tenha entrado no radar dos prêmios e dos festivais com o filme anterior dela, com o Marcas da Vida, né? O Aquário foi o filme que realmente alçou ela, assim, para um patamar de reconhecimento, né? E a história é de uma adolescente de 15 anos, que é chamada Mia, né? Que ela tem um relacionamento conturbado com a mãe dela. E esse relacionamento ele se torna ainda mais problemático quando a mãe arruma um novo namorado, que é o único ator conhecido do filme, né? Que é o Fassbender. E o filme ele ganhou o BAFTA de melhor filme britânico e o prêmio do júri em Cannes, o prêmio de direção para Andrea Arnold e de atriz mais promissora para Kate Jarvis no British Independent Film Awards, entre outros prêmios, né? Porque foram diversos aí, né? E é um filme, assim, bem pesado. A gente percebe ali realmente essa coisa da adolescência dela, a dificuldade de comunicação com a mãe. E
a mãe é uma mulher bastante jovem e existe uma certa competição com a filha, que tem 15 anos, provavelmente não muito mais nova do que ela quando teve essa protagonista, né? E toda a atenção que é acrescentada na história em virtude da chegada desse elemento externo, que é o namorado, né? E aí, como é que vocês se sentiram em relação a esse filme? Só antes, rapidinho, Isa, da gente começar a falar do Aquário, eu queria só chamar a atenção para os nossos ouvintes, que eles vejam também o Red Road, que realmente é um filme muito, muito extraordinário. É um dos que eu mais gosto dela, na verdade. E ele também ganhou o grande prêmio do júri em Cannes, né? Ela já começou a carreira dando só muitos pontapés maravilhosos, assim, porque ela foi praticamente sempre premiada em Cannes, né? E é um filme que é mais ou menos um thriller policial, vai se tornando um thriller policial, porque ele tem um mistério, tem um ar de mistério. É curioso que de cara ele coloca já a protagonista como uma policial que está investigando alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, e vai descobrir só mais pro final do filme, então ele é realmente um suspense, mas que também trata de um tema feminista de uma forma diferente, sabe? Porque ela vai subverter algumas coisas, o que pode incomodar muitas pessoas, porque ela usa uma situação que é muito complicada para as mulheres. Eu não vou dar spoiler aqui, as pessoas têm que ver sem saber. Embora o filme seja de 2006, eu acho que é um filme que você tem que assistir sem saber quase nada sobre ele, porque ele realmente tem esse clima de suspense, e à medida que ela vai entregando pra gente as pistas desse suspense, é que ele vai crescendo, sabe? Então, acho que é um filme que merece ser visto, muito, embora não esteja na nossa pauta. Só pra complementar, eu achei um filme maravilhoso, mas realmente me incomodou um pouco, essa parte, né? Sem dar spoilers, a abordagem. Muito pesado, mas vale a pena. Mas eu acho mesmo. que é isso, porque ela justamente vai lidar sempre com a ambivalência desses personagens, né? Com todas as coisas que vão ficar na cabeça das pessoas de coisas boas, coisa ruim, ela vai dando esse tom sempre muito catártico, inclusive. Então, acho curioso como ela conduz isso. E aí, acho que só... antes também de passar pro outro, já que a gente está falando do Red Road, Marcas da Vida, que não está na pauta, mas é importante. Como é o primeiro longa dela, assim como ela vai fazendo os curtas, ela já delimita uma coisa que eu vejo como recorrência, assim. Quase todos os filmes dela tem isso, a questão do consentimento da mulher. Parece que ela vai até o limite e até o que é mais sutil e o que é mais extremo disso, assim. É muito diferente, é muito impactante observar isso, assim, como que ela brinca com isso, entre aspas, né? E ainda ela consegue fazer de um jeito que é agressivo, mas a gente entende, assim, por que tem que chocar por essas questões, né? E recorrência, sim, porque assim, não é gratuito, né? É... Ele vai de acordo com a completude daquele personagem, de fato, a complexidade daquele personagem. Nada é gratuito no filme dela, né? A gente precisa assistir isso, né? Eu vi também, gostei, achei interessantíssimo, exatamente isso. Como que é complexo, né? E como que ela consegue passar isso, assim, é muito bom. Essa questão das multitelas também, que eu achei bem interessante, como que ela usa. Nossa, isso é incrível. Isso é incrível, porque é quase assim... O trabalho dela é quase uma metáfora para como ela se relaciona com a realidade. É muito incrível, eu gostei bastante. Mas realmente é um filme atual, né? difícil. Essa coisa da gente ficar observando tudo e sendo observado por todos, né? Nossa, tá expondo pra agora, o filme de 2006, mas tá muito atual, é incrível. Sim. Inclusive, na época que ele foi lançado, por causa dessa questão das multitelas, ela foi comparada com Haneke, né? Pela questão da temática que ela aborda e do modo meio cru, meio pra chocar, vamos dizer assim, sabe? Não que seja a mesma proposta e a mesma abordagem, mas por causa disso ela foi comparada com Haneke. Eu compararia com o Antonioni também, porque eu sempre falo, o Blow Up, depois daquele beijo, a forma como ela pega as imagens que estão filmadas ali e vai chegando no detalhe, vai averiguando a situação, é muito Blow Up. Tem um pouco de Janela Indiscreta do Hitchcock também, né? Sim. O lance do voyeur, né? Tipo, sim. Das mini narrativas que a gente acompanha ali. É muito bom. E uma coisa que eu achei, assim,
sensacional, porque desde esse primeiro ela já trabalha muito as relações de afeto também, essa questão do afeto, a falta do afeto. Solidão mesmo. E de afetar-se mesmo, né? O afeto como você afetar-se por algo. Também tem isso, né? Porque o acidente, que é o que causa tudo isso, é como aquela personagem foi afetada pelas circunstâncias e como ela afeta também a sua realidade, né? E ali ela deixa de ser vítima e ela tem uma atitude, né? Interessante, assim. É uma forma muito louca que ela arruma para poder superar tudo, mas ela acaba tomando as rédeas, né? A partir disso, assim. É muito interessante. O filme que não era pauta e se tornou. E ganhou um espaço merecido. Dá uma diretora tão maravilhosa, não tem como, tem que falar. A filmografia é tão incrível que a gente tem que falar de todos os filmes, tá vendo? Bom, e aí retomando então o Aquário, e agora na revisão pra mim, foi muito interessante porque depois eu tinha visto ele anteriormente, né? E aí no meio do caminho entrou pra mim um filme que ficou... eu fui fazendo um paralelo muito grande entre os dois, na verdade, que passou aqui no Festival do Rio, acho que ele entrou pra Netflix depois direto, não tenho certeza, que é o Diário de uma Garota Adolescente, que é baseado também num romance, né, que é metade escrito em prosa e metade quadrinesca, e é um filme também dirigido por uma mulher, que é a Marielle Heller, que também é isso, é uma menina, só que lá é um pouco mais romanceado, e no filme da Andrea Arnold ela coloca isso de forma bastante crua, né, bastante atávico, que é também uma relação de uma menina que vai se apaixonar pelo parceiro da sua mãe. E como toda essa história vai se desenrolar a partir dessa disputa dessas duas mulheres pelo mesmo homem que frequenta a casa delas, e são mulheres que tiveram filhas muito jovens, né? Por isso a menina adolescente não fica uma distância muito grande geracional entre mãe e filha, e como lidar com esse homem estranho dentro de casa, né? Onde duas mulheres se apaixonam por ele. Então acho curiosíssimo como são duas mulheres diretoras tratando mais ou menos do mesmo assunto, num formato diferenciado, sabe? É bem interessante a gente pensar esses dois filmes assim, em perspectiva. Não sei se vocês chegaram a ver esse outro que eu mencionei, eu vi no Festival do Rio, uns 2 anos atrás. Eu tô lembrando daquela novela com a Vera Fischer e a Carolina Dickmann, acho que era Laços de Família. Tinha isso, vocês lembram? Boa. Sim. Tinha o Reinaldo Gianecchini, né? Exato. Que era Isso. Boa. Eu não cheguei a assistir esse Diário de uma Adolescente, acho que foi, né? Eu tinha lido na época sobre ele, mas eu não sabia que tinha entrado na Netflix. Mas o engraçado é que eu também pensei em outro filme desses de adolescência, também dirigido por uma mulher, que foi o The Fits, que justamente na cena em que ela tá observando um grupo de meninas da vizinhança dançando na quadra, né? E ela faz comentários dizendo que a dança delas era meio ridícula, alguma coisa assim, né? Porque aquelas meninas, elas estavam dançando de acordo com aquilo que se espera tradicionalmente de uma dança feminina. Era uma dança mais sensual, mais provocativa, rebolativa, aquela coisa, né? E a dança dela, que era que ela se propunha, que ela gravou fita para mandar audição, para concurso, né? É uma dança bem vigorosa, bem mais esportiva, e não tenta passar uma impressão de ela ser sexy. E tem essa coisa da protagonista do The Fits, que é uma menina que luta boxe, mas também assiste as meninas que fazem dança. E esse embate entre um vigor atlético e uma expectativa em torno de uma feminilidade tradicional nessa idade em que a pessoa está se estabelecendo enquanto uma pessoa realmente para a sociedade, na adolescência, né? Então, assim, eu fiquei pensando nesse filme quando eu vi essa cena. Muito bom. Essa cena, vou falar de novo de um filme que eu sempre que eu puder encaixar ele, eu vou falar. Que vocês já viram, mas revejam, vejam 1000 vezes, que é o Mate-me, por favor, né? O brasileiro da Anitta Rocha Silveira. Porque ele tem coraçãozinho nada, aqui. 1000 corações. Do nada, ele vira um musical também, lá no pátio do colégio, as meninas dançando e essa coisa toda. E tem momentos que me lembram Califórnia, da Marina Persson também. Em closes no quarto da menina,
sabe? O jeito de retratar a adolescência é muito essas duas diretoras brasileiras, assim, é um jeito muito honesto. Próximo. Sim. E Isso, lembrando exato. também essa cena de dança que a Isa mencionou, eu lembrei também agora, né? Na hora nem me ocorreu, mas agora ela falando, me lembrei do Garotas, do Celine Sciamma, que também tem uma disputa entre as meninas de hip hop ali, que também se comunicam com esse filme de alguma forma, né? A gente vê como o fato de todos esses exemplos que a gente citou são filmes escritos e dirigidos por mulheres, e aí a gente percebe como essa questão do modo como a feminilidade é colocada para as meninas na adolescência perpassa, assim, a preocupação de tantas autoras. Verdade. Né? E como que isso se atrela à dança, né? De forma tão presente, assim. Pelo menos pra mim, eu me identifico muito com isso, porque eu me lembro de me descobrir, assim, uma amante da dança exatamente na pré-adolescência, assim. E na adolescência. Eu tinha essa tensão exatamente de identificar que o que eu via como dança para que eu fizesse era sempre uma coisa ligada à minha sexualidade, de alguma forma. E eu queria muito mais do que isso, sabe? Eu queria transcender essa coisa só de ser bonita, de ser sensual. Eu queria dançar, eu queria me sentir livre, assim. Mas sempre quando a gente pega alguma dança, alguma música da época que tem alguma coreografia, que nessa idade a gente quer saber a coreografia tintim por tintim, e a gente faz até grupo de amigas para fazer igual tá no filme, né? Sempre é uma coreografia que vai explorar essa sensualidade, assim. E o hip hop tá aí, e eu gosto muito que ela usa o hip hop porque é muito mais do que só música, né? É um movimento social, assim. Então ele tem uma força para além da música em si e que transcende, exatamente. É muito mais expressão do que simplesmente esse uso do corpo para o seduzir. Exatamente. É uma coisa que, não julgando, assim, começa desde a infância, tipo, na minha época, é o tchan, né? Tipo, você dança sem maldade. Hoje eu adoro essas coisas. Quando eu era adolescente eu ficava, não vou dançar igual essas meninas aí dançando funk. Hoje eu acho o máximo. Mas é difícil, assim. E achar uma forma de expressão que tem a ver com isso, né? Que tem muitas opções, mas a gente não fica sabendo. E realmente essa coisa do corpo é difícil para um pré-adolescente de lidar, sabe? Muito bem colocado. E agora uma curiosidade interessante das filmagens mesmo em termos do roteiro, não sei se vocês sabem, mas os atores, todos eles não tiveram um roteiro desde sempre com eles. Eles foram recebendo o roteiro à medida que o filme ia avançando e sendo gravado. Por exemplo, o Fassbinder mesmo não sabia que em determinado momento ele e a personagem da filha iam ter uma relação, sabe? Nenhum deles sabia nada. Por isso talvez tenha dado esse tom tão naturalista ao filme, que foi uma técnica que a Andrea Arnold usou, para os próprios personagens e os atores irem se surpreendendo também com a história e dar esse tom de surpresa, sabe? Eu achei muito fabuloso isso. Ela ter escolhido essa técnica para poder fazer esse filme, particularmente esse filme, né? Já que lida com temas tão difíceis, como a adolescência, essa relação das duas mulheres que são mãe e filha, tendo que lidar com essa situação de meio que disputar esse homem e o quanto isso afeta principalmente a vida da menina, né? Uma família que já é errática por natureza, uma família que está ali num contexto social bem difícil e tem que lidar com tantas adversidades. Então é curioso a gente perceber o quanto ela escolheu essa técnica para trabalhar a ponto de fazer os atores mesmo se surpreenderem com o próprio roteiro que eles vão ter que ensinar. É sensacional isso. Muito, muito bem aplicado. Ficou convincente. O Fassbinder... Eu não sabia. Eu também não. Eu não sabia disso. Também não sabia. E o Fassbinder, ele tá bem, assim. Tem hora que ele tá meio canastrão e tudo. Mas eu gostei o personagem dele. É canastro, Exato. Né? O personagem é canastro. Então super cai bem, assim. Exato, ele tá vestindo a camisa, realmente. E é bacana desde o título, assim, né? Porque pegando os curtas dela, né? Tem o Dog, tem o Wasp, né? Tem cachorro vespa e agora fish tank, né? Tem o peixe. De novo essa coisa dos animais. E aquela relação que ela tem com o cavalo. Nossa, eu me identifiquei muito, porque eu vejo o cavalo preso, assim, eu, tipo, paro, dou água, quero salvar ele de qualquer forma. Muito triste.
um cavalo ser usado dessa forma. Então achei linda ela tentando salvar o bicho. Ela faz muita alegoria com bichos nessa diretora. E a forma, o tratamento dos personagens não tem filtro, né? Eu acho isso muito doido, porque eles se xingam o tempo inteiro. É uma loucura, sabe? Os piores palavrões, assim. E não que isso seja ideal, mas isso acontece muito. Assim, tipo, mãe e filha, ela com a irmã, ela com os colegas, sabe? O ambiente que se está. Então, tipo, é palavrão e é o pior tratamento possível. Então, é muito louco ela conseguir colocar isso tudo dessa forma. Bert e tal. E eu não sei, a gente vê esse filme, dá vontade de sair dançando hip hop mesmo. É muito doido, velho. É muito motherfucker, velho. A Mia é muito foda, gente, sério. Não, e o que é legal é que ela dança bem, mas você percebe que é uma dança muito dela, assim, que não é aquela coisa perfeita, né? É uma dancinha. É meio desajeitado, bonitinho. Sim, mas... é. Ainda no começo, é aquela pessoa que ainda não tá fodona, né? Não é expert no assunto, mas que tem o talento. Dá muita dó, né, dela ela mandar a fita, tudo. Ela sabe os passos, mas ela não deixa eles fluírem. Parece que ela tá sempre emendando um no outro. A gente vê as emendas. E essa atriz também, caramba, que menina boa de serviço, assim. Incrível, muito né? Novinha mesmo, tem espinha no rosto dela, nas costas. A gente vê que ela tá saindo da fralda mesmo. Mas sobre muito boa a atuação. Mas tudo. Muito. E sobre essa questão do cavalo, também me identifico, mas ao mesmo tempo eu percebo assim, que também tem inconsequência ali, né? Porque ela soltando o cavalo dali, e aí, o que ia acontecer, sabe? Na verdade é uma égua, né? A gente tá falando cavalo, mas é uma égua, né? Sim, é uma égua que tava doente, é verdade. Teve um lance do peixe também, que é o título do filme, que eu tô vegetariana, mas eu ainda tava sem vergonha comendo peixe. Depois daquela cena, eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que chegou, assim, no meu limite, assim, porque foi muito intenso. Eu chorei bastante a cena do peixe, assim, que ele pega o peixe e fica sem respirar e tudo. Então, acho que foi uma catarse pra mim. Eu não vou comer mais peixe. Valeu, André Arnold. Salvamos os peixes. Mas eu acho que essa questão da égua e de ela querer soltar sem ter noção das consequências que isso teria para a vida dela, espelha a própria trajetória da protagonista, né? Porque, assim, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo já tenha assistido o filme, mas ela sai de casa no final da história, né? E ela tem ali os seus 15, 16 anos. E é muito isso, né? Tipo, que futuro que ela vai ter, sabe? É claro que o futuro não vai dar certo da maneira esperada com ela saindo de casa com essa idade, sem nem ter terminado os estudos ainda, sem ter nenhuma fonte de renda, né? Ela se move muito por impulsos, né? Assim, sim, também, durante o filme. Então é muito a forma como ela lida com os animais se relaciona muito com a própria trajetória dela, né? Assim, dentro da história, né? E ela tem aquele namorado dela, que também é um menino que só tem 19 anos, também não tem grana. E é isso, né? Não dá pra esperar que os dois vão ter um futuro maravilhoso. Provavelmente ela vai repetir a vida que a mãe dela teve, ou algo do tipo, sabe? Agora, só complementando o que a Esther tinha falado do Wasp, como título do curta dela, eu confesso que eu não tinha pensado em Vespa quando eu li o título Wasp. Eu pensei que era o White Anglo-Saxon Protestant, que é o termo que se usa, né, protestante branco anglo-saxão, só que eu achei que era num sentido sarcástico, porque geralmente se refere como Wasp a uma certa elite de origem britânica, religiosa, branca mesmo, e tal, né? E aí quando tu vê ali a situação daquelas pessoas
que provavelmente são protestantes anglo-saxãs e brancas, mas numa miséria profunda, né? Eu achei que era tipo um sarcasmo em torno mas desse deve ser título, também, eu assim. acho que é as duas coisas. Eu pensei a versão mais simples, assim. Tipo... porque tem o bicho a Vespa, que entra né? enfim. No filme. Verdade. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, pra ver o que vocês acharam assistindo o filme, foi justamente essa questão, como a Esther já mencionou, que ela sempre está trabalhando os limites do consentimento. O que vocês acharam da abordagem utilizada no filme sobre o relacionamento que se delineia entre o namorado da mãe e a protagonista menor de idade? Pergunta difícil. Pois é, mas isso permeia a história do cinema e a vida de um modo geral, e eu acho que nunca vai ter respostas fáceis, né? Não à toa tá aí Me Chame Pelo Seu Nome, que também corre nesse mesmo problema, sabe? E é isso, acho que ela realmente não quer nem... Ela coloca 1000 problemáticas no filme, e isso é uma delas, inclusive, né? Então, eu não sei, sinceramente eu não tenho uma resposta assim pronta para esse tipo de pergunta. Mas eu acho que é interessante a gente ver isso na tela, trabalhada de uma forma consistente. E não simplesmente jogada muitas vezes para só ampliar o arco narrativo do personagem masculino, sabe? Nesse caso tem muita densidade, até porque a gente acompanha todas as camadas da própria protagonista, que é a menina. Assim como, por exemplo, no Diário de uma Garota Adolescente, também uma adolescente, sabe? Eu concordo com a Samantha, sim. É difícil falar sobre isso, assim, de uma forma, né, direta, enfática, porque são questões muito complexas colocadas, mas ela consegue trabalhar de uma forma que você reflete sobre aquilo com sinceridade, sabe? E você tem essas camadas ali, você consegue identificar problemas, consegue identificar o que é, digamos assim, da natureza humana. Então, eu acho que, apesar de difícil, a forma como ela traz é muito, mas muito positiva. E tem Além disso, só rapidinho para manda completar ver. A Raquel, que eu acho que a forma, por exemplo, como essas duas diretoras, né, tanto a Andrea Arnold quanto a Marielle Heller, retratam sua personagem mais nova, né, adolescente, não é nunca erotizada pra câmera, sabe? O que geralmente é uma coisa diferente numa situação lolita, digamos assim, onde aquela menina já é altamente erotizada e sedutora, e aí aqueles homens não conseguem resistir ao seu encanto. Na verdade, não, a gente tá vendo muito mais como essa relação vai se construindo do que, de fato, essa mulher ultrasexualizada que tem esse potencial erótico desde novinha. Nunca é sobre isso o filme, né? Então acho que isso é um ponto positivo. Exatamente. Assim, rumando pro final, que eu acho fantástico, a performance final me surpreendeu muito, assim, eu achei muito, muito doido o que aconteceu, tipo, essa relação com música também que a Andrea Arnold tem, né? Que é interessante, assim, de colocar às vezes até a música inteira, repetir aquela música várias vezes até se cansar, mas ficar uma marca do filme mesmo. Então tem a música que seria a música dos dois, e é a música que ela vai usar na performance, e a forma que ela faz, que ela despede daquela situação, deixando o CD tocando lá, e foda-se vocês adultos, sabe? Eu não vou participar disso daqui. É muito louco, cara. É muito sensacional. A forma como... E ela ainda se despediu de outro CD, lá com a mãe dela, né? Que é linda a cena, a barreira que ela rompe naquele momento ali com a mãe, né? Sim, elas criam aquela conexão ali. Sim. Que você fala... Caramba. Tipo, dançar junto, o cachorro até fica olhando, tipo, o que tá acontecendo? Nunca aconteceu isso nessa casa, sabe? Com a irmã. Porque parece que é finalmente o momento em que as três, porque ainda tem a irmã mais nova dela, estão unidas, né? Só que é o momento da despedida, então é a união derradeira que nunca mais vai existir daquela forma, né? E nunca tinha existido antes ela também. amadurecendo mesmo, isso é muito bonito, essas despedidas e essas relações com música. Eu acho louco também que outra coisa que a Andrea repete muito nos filmes dela é a carona com um cara. Tipo, pode ser isso vai voltar, né? American Honey. Desde o Wasp, sabe?
às vezes aquilo é a resolução que a mulher consegue, entendeu? É o melhor momento da vida dela, em alguns pontos. Tipo, ela tem um cara com um carro que vai levá-la pra algum lugar, sabe? São fugas, né? Eternas fugas. Sim. As eternas fugas. Ela repete isso, essas caronas com caras, assim, curioso. E se jogar, né? Jogar sem pensar muito. Verdade. E pensar nessa figura da irmãzinha mais nova, dá até uma coisa meio ruim por dentro, porque fica aquele ciclo, né? Você percebe que é um ciclo de violência que vai se continuar ali, né? Sim. Quer dizer, o filme não tem nenhum alívio, na verdade. Embora tenha essas cenas aí um pouco mais que a gente vê que tem uma conexão, mas o filme não tem alívio nenhum, é um filme super duro. Agora é O Morro dos Ventos Uivantes, Ai, de meu 2011. Deus! Sem Kate Bush. A versão do Anderson. A escolha dos atores também são ótimas escolhas, né? Os atores vão combinar. Vamos combinar. Então, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Que é adaptado do livro da Emily Brontë, que é a história de um menino chamado Radcliffe, que é encontrado sem lar e levado para a casa do Sr. Earnshaw, e lá ele cresce passando por humilhações por parte de Hindley, o filho do dono da casa, e por outro lado ele tem um relacionamento intenso e conturbado com Cat, a filha. Sobre esse filme, a Andrea Arnold falou que muita gente tem algo a dizer sobre o Morro dos Ventos Uivantes, mas meio que ninguém acerta. Eu sabia que eu também não iria acertar. Nossa senhora, acertou muito, amigo. Como assim não acertou? Acertou muito. Nesse momento eu devo dizer que eu gostaria que a Mi também estivesse nessa gravação, porque ela também já leu o livro e adora, assim como eu, né? E falando como alguém que tem esse livro como um dos livros preferidos da vida, quando eu li o livro pela primeira vez, eu tentei assistir o máximo de versões cinematográficas que eu pudesse conseguir encontrar disponíveis, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa versão da Andrea Arnold foi a forma justamente que, sabendo que ela não ia conseguir, porque existem esse tipo de livro que é tão complexo que você não tem como conseguir captar exatamente a obra literária que está ali sendo narrada, né? Ela abriu mão de adaptar a trama do livro, ela cortou praticamente a metade final do livro inteira, cortou a segunda geração de personagens inteira fora, basicamente, e o que ela fez foi adaptar a atmosfera do livro. E nisso, ela, pra mim, foi, assim, muito bem sucedida. Então, pra ela dizer que ela não ia acertar, para mim isso é um grande acerto. Algo que pode ser polêmico foi talvez alterar o contexto étnico do livro, que o Radcliffe seria de origem cigana, e no caso dessa adaptação ela muda ele para uma pessoa de origem negra caribenha, né? Mas assim, para mim isso foi a forma que ela encontrou de conseguir transpor para nossa realidade, talvez o preconceito étnico-racial que o personagem passava no livro, né? Mais próximo do que a gente conhece, né? Embora seja um apagamento étnico dos ciganos, nesse caso, na narrativa, né? Mas a forma como ela consegue retratar toda a violência dos relacionamentos do livro, manifestada também nas paisagens, que são justamente os Morros dos Ventos Uivantes, tão selvagens e tão violentos, pra mim é perfeito, praticamente, como cinema. Uou! E vocês, depois dessa declaração de amor? Tudo, caralho. Bom, eu como não li o livro, pra mim foi uma obra, né, que eu vi ali de uma outra forma, fechada, única em si própria. E eu fiquei muito apaixonada. Esse era o único filme dela que eu não tinha visto ainda, e foi incrível poder ver agora, nesse momento. Vou falar uma coisa polêmica aqui, mas é que, pra mim, por exemplo, esse é o filme que a Daniela Thomas queria fazer e não conseguiu, sabe? Porque é um filme que aborda a Vazante, falando sobre Vazante. Porque é um filme que ela realmente insere esse personagem negro na narrativa, que não estava no livro desta forma, mas eu acho que com isso e o ponto de vista mais ou menos é o dele que a gente vai seguindo, né? Embora também tenha bastante ponto de vista da menina, mas é o do rapaz.
Então, do Radcliffe. Então, eu acho que esse acerto dela é muito interessante para poder ampliar toda aquela opressão que aqueles personagens viviam, todos acrescentando mais uma camada. E eu acho que o filme só deve crescer com isso. E é incrível, impressionante a quantidade de câmera na mão que ela usa nesse filme, pra gente acompanhar aqueles personagens, aquela câmera tremendo, que vai dando realmente aquela atmosfera que a Isa mencionou, e a quantidade de planos sequências, né? Porque é um filme de silêncios também. Assim como o Vazante, por exemplo, onde a Daniela Thomas diz que ela privilegia o silêncio no filme, a Andrea Arnold também fala disso. O que interessa para ela muito mais não eram tanto os diálogos que os personagens tinham para fazer, mas sim aquele silêncio que falava por si só. E o filme realmente é um filme de muitos silêncios, né, onde a gente percebe o que o personagem quer colocar na sua expressão corporal, na cenografia, na fotografia, no como aquela mise-en-scène é construída. Então é um filme primoroso, realmente. E ela ainda usa uma telinha quadrada, né? Aquela 4x3. O que num filme um filme épico, né? Um filme de época, torna a coisa ainda mais interessante, porque eu acho que ela quer mostrar justamente que aquele ponto de vista dos personagens, eles têm uma visão realmente mais fechada de uma coisa mais ampla que poderia ser a vida, sabe? Porque eles têm muitas limitações sociais mesmo, regionais, de classe, de gênero, enfim, várias coisas nesse sentido. Nossa, filme primoroso, incrível. Essa questão da câmera na mão também me chamou muito a atenção, porque chega a ser um pouco assim vertiginoso. Sim, em alguns momentos, né? Mas para mim é um retrato da instabilidade desses personagens, da instabilidade daquele cenário, de todas aquelas relações. E os silêncios a mesma coisa. É uma coisa que funciona porque o Radcliffe no livro é descrito, quando ele chega, né, praticamente como um selvagem, um menino lobo. Ele é super maltratado e visto como alguém inferior dentro daquela pequena burguesia que era a pequena riqueza local ali, que era os Earnshaw, né? E então ele, como retratado dessa forma, ele seria uma pessoa que não se comunicaria bem. Ele tem a dificuldade da fala, da língua e tudo. E aí, só que o que tanto o livro quanto o filme conseguem mostrar é que não necessariamente só ele era um selvagem, mas todas aquelas pessoas ali no seu trato eram selvagens umas com as outras, né? Eram escrotas, basicamente, vamos dizer assim, né? E nesse sentido eu acho interessante a atriz que interpreta a Katy criança, porque ela embora esteja interpretando a menina rica no contexto local ali, que não é uma grande riqueza, né? Aquela riqueza rural ali, né? Mas ela não... a Andrea Arnold não escalou uma atriz que tinha aquela beleza tradicional, que nem as meninas dos filmes da Sofia Coppola, por exemplo, né? E eu acho uma pena um pouco que quando ela cresce é uma atriz mais tradicionalmente bonita dentro dos padrões de beleza. E, eu também senti tipo, aquela choque, criança não cresceria naquela mulher. Eu também senti, assim, apesar de que ela tem uma beleza, assim, né, que é algo... Não sei, ela, apesar de ser uma beleza padrão, ela tem uma coisa assim misteriosa. Acho que ela tem um olhar misterioso, é um olhar meio exótico, não sei também explicar. Acho que é no olhar, o olhar dela é diferenciado, assim. E o cabelo também, né? O cabelo que é um caracolado, assim, então deu Ele tá um sempre tom esvoaçando, né? Meio assim, bagunçado. É um filme maravilhoso, eu também não li o livro. E, assim, o filme, pra mim, assim... Foi maravilhoso mesmo, porque é uma experiência esse filme. Verdade. Uma experiência, amei, Raquel. High five. Adorei. E concordo com o que a Samantha falou sobre o Vazante. Acho que é isso mesmo. E assim, cara, como que... aquilo que eu tinha dito no início. É a sensibilidade, sabe? Como que a sensibilidade faz diferença. Porque... não precisa de muito diálogo mesmo, não. Você consegue fazer a leitura do que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo, o que ela carrega, toda a tensão, só no olhar, sabe? Só no modo como que ela enquadra essas pessoas, como que o espaço também ela vai trabalhar. Eu acho até que aqui nesse filme é uma coisa muito mais aberta, né, do que nos outros, assim. A gente tem a cidade nos outros, mas de uma forma muito opressora.
aqui eu acho que ela consegue trabalhar tanto a opressão no sentido assim dos cômodos, quanto uma opressão que você não consegue ver exatamente, sabe, os ângulos assim, mas, por exemplo, numa imensidão e tá tudo muito nublado e tá tudo muito carregado, assim, mas aquela cena maravilhosa, né, de uma montanha enorme, mas ainda assim ela tem esse peso. Então eu acho que aqui ela conseguiu trabalhar mais a natureza, assim, de uma forma mais de imensidão mesmo. E é exatamente isso, é uma experiência, assim, não tem nem como falar do filme sem lembrar, sabe? Eu tô aqui falando e tô me lembrando de cada cena, de tudo que ele foi me passando, e é construído de uma forma muito bonita, muito calma, você vai se apegando, vai se sentindo junto. Apaixonei, assim. Se falar, né, que por ser um filme de época tem esses figurinos, pra quem gosta de figurino, filme de época é sempre um deleite, porque são muitos detalhes de cores, coisas muito pequenas, assim, que vão identificando o que aquela pessoa tá informando sobre o estado dela, sobre o que ela tá pensando. Simplesmente fã. Eu acho que não, vai ser difícil, né? A gente falar alguma coisa de ruim. Porque, cara... E essa coisa de colocar personagem negro trouxe uma potência pra esse filme, caramba. Verdade. Maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. Eu, assim, fiquei de cara. Depois que o filme acabou, que aí vem aquela música... Que eu acho que é a única hora que sobe uma música de fato, né? Porque o filme é muito silencioso, né? E aí só poderia ser assim, sabe? Terminando com essa música mesmo. Eu até esqueci o nome, eu tinha anotado. É The Enemy, do Mumford & Sons. Isso, Stay, muito obrigada. Então aí é uma catarse mesmo. A música acho que eu tirei meia estrela por causa dela, assim. Eu gostei da música, mas eu sou muito chata com isso. E, tipo, eu tava o filme inteiro esperando tocar Heathcliff, it's me, I'm Katy, entendeu? Tipo, não tem... Socorro! Eu tava, tipo... Só que eu queria a versão do Angra, né? Tipo, a mais exigente ainda, assim, né? Eu queria, tipo... Impossível, né? Aí a música é bonita e tal, mas eu achei ela um pouco fora, assim, do universo, sabe? Tipo, ela é meio modernete pra fechar o filme. Mas nada que estrague, assim, um filme primoroso, realmente, só vou reforçar o que vocês falaram, só elogios. É difícil você fazer um filme tão silencioso e com um ritmo tão, assim, contemplativo, que não seja problemático no ritmo, né, que não seja chato de assistir. Verdade. E é longo, né? Sim. Mesmo assim, você acaba e você quer mais, você não quer que acabasse. Exato, é muito maravilhoso. Você fica muito imerso naquilo tudo ali. E eu fiquei curiosa, que foi o último filme que eu assisti dela, depois de assistir tudo, assim. Como que ela ia sair de todo esse contexto social que ela passa, esses ambientes familiares, para um filme de época, né? Eu também, é uma vergonha isso pra mim, mas eu também não li o livro, mas eu imaginava que seria mais pomposo, vamos dizer. E os ambientes também trazem uma simplicidade muito interessante, que não é tão comum. Talvez naquele A Bruxa tenha também, tipo, casas antigas mais simples, assim, mais precárias. Verdade. Né? E ela fez essa transição muito bem, assim, essa questão social dele ser negro e tudo. Um dos assim, top 5 de filmes sobre racismo maravilhosos, que dão muita revolta, que é muito triste se colocar no lugar daquele personagem, né? E que tem um final positivo pro personagem negro, né? O que é raramente a gente vê. Sim, que ele toma incrível as rédeas isso. Mesmo, né? Exatamente. Da própria vida. É incrível, É muito maravilhoso.
ela também mantém as marcas dela, né? Essa interação com a natureza, com os animais. Tem sempre aquele insetinho. Tá o cavalo lá, lembrei de vocês. Né? Pois é lindo aquilo da crina do cavalo, o cabelo da menina. Coisa mais linda, gente. Mais lindo isso. Tem os cães bonito. Também. Sim, e tem insetos em alguns momentos que eles estão, às vezes, meio perdidos ali. Tipo, igual o personagem, sabe? Muito louco. Mas é que, de novo, o cavalo aqui é o Radcliffe, né? De novo é o protagonista, né? Porque quando eles são crianças, inclusive, que a Cat vai mostrar pra ele os cavalos da primeira vez e que tem o cavalo dela, né? Aí ela mostra como ela coloca a sela no cavalo e arreia o cavalo, né? Porque ela ainda, por mais que ela não se porte como a mocinha da casa, ela ainda assim faz parte daquela sociedade. E quem faz parte dessa sociedade precisa ser controlado, né? E o Radcliffe não é justamente o personagem que não quer ser colocado com a sela e com o arreio naquele contexto, verdade. Né? Enquanto ela tanto que ela pensa na possibilidade de casar com ele ou não, mas ela sabe que socialmente aquilo não funcionaria, né? Ela não seria bem vista se ela casasse com ele, justamente porque ele é um pária. Ele é um pária no sentido étnico-racial que já é abordado no livro, e ele é um pária no sentido comportamental de não querer se encaixar naquele contexto, né? Perfeito. Verdade. Isso que você comentou, Sam, do razão de aspecto, né, do filme, que é quadradinho e tudo. Muito boa a sua interpretação de ser essa visão ali naquele campo, né, mais quadrado e tudo. Acho sensacional as cenas na lama, né? Que traz uma coisa assim, muito de voltar para a Terra, né? Que a gente vai ver na trama o que vai acontecer, por que, né? Aliás, sobre lama, guardem isso para vocês, hein? Mudbound da Dee Rea. Só isso que tem pra dizer. Ah, demorou, lama, tô ansiosa, tô ansiosíssima por isso. Melhor utilização de lama para metáfora no mundo da história do cinema. Uou! É Mud, né? Magnífico. Mud, realmente. E eu gosto também desse tipo de romance desse filme, que é muito platônico, muito sofrido, não tem beijo, sabe? Aquela coisa difícil. Eu sou brega assim mesmo, então bate muito. É o amor que dói, aquela coisa presa, que não ganha liberdade, né? Que não flui. Necrófilo. Né? O resto é conversa. Muito bom. Mas eu não sei nem se eu consigo definir isso como um amor, assim, porque pra mim os dois eram extremamente obcecados uns pelos outros, mas eles queriam machucar um ao outro, eles não necessariamente amavam, era um relacionamento conturbado mesmo, né? E o Radcliffe, a gente acaba pegando simpatia por ele, vamos dizer assim, ou pelo menos empatia, entendendo as ações dele, justamente porque a gente vê como ele é brutalizado pelo meio, como ele cresce no meio dessa violência toda, né? Mas as ações dele são sempre questionáveis, assim como as dela, né? Isso é legal também, né? Não, o personagem ter camadas, é legal. Né? Não ser plano e tudo. Que é essa questão da ambivalência, né? Que tá, de certa forma, sempre presente, assim, na obra dela mesmo. Exato. Quando a Estê mencionou essa coisa de ela adaptar um filme de época que poderia ficar pomposo, eu logo pensei, interessante, porque esse livro, eu acho que é o livro que seria o ideal mesmo para ser um romance de época que a Andrea Arnold especificamente adaptasse, sabe? Porque é incrível como ele encaixa, tanto de linguagem quanto de temas, com o resto da filmografia dela, né? Sem precisar se esforçar, sem forçar dentro das temáticas dela. Inclusive, eu tinha lido uma entrevista em que ela falava que ela fez esse filme no susto, porque se vocês olharem, ele foi lançado só 2 anos depois do Aquário. Caiu no colo dela, ela teve 1 ano e meio pra filmar e montar esse filme e fazer, sabe? Grandioso, assim, caramba, deve ter sido bem difícil. Sim, eu acho que até por isso que ela fala que ela sabia que iria errar, assim, porque não foi um filme que ela teve o tempo e o preparo pra fazer de uma maneira cuidadosa. Ele foi feito no susto. Gente, e ele imagina se fosse feito, então, de uma maneira cuidadosa. Mas às vezes, né, tipo, às vezes esse fluxo que ela teve, assim, foi bom, assim, pro processo de criação, né? Não sei, tem vezes que isso funciona bem, assim, essa loucura, né? Olha só, o Jim Carrey, tava assistindo, nada a ver, mas tava assistindo aquele filme, aquele documentário,
Gente, ele fez, tipo, Debi Lloyd, Máscara e Ace Ventura no mesmo ano, eu acho. E foi o ano que o pai dele morreu. Uou. E, tipo, é muita confluência de coisa, sabe? E, tipo, a pessoa produzindo no talo, assim. Isso funciona, às vezes. É bem lembrado. E outra questão foi essa que a Sam levantou da razão de aspecto, que é muito importante mesmo, que assim como a câmera na mão traz esse senso de instabilidade, a razão de aspecto tão quadradinha também faz com que muitas vezes os personagens humanos eles são enquadrados em close, né, em primeiro plano. Então a gente tá sempre vendo eles muito de perto, não tem espaço ali para colocar ao redor deles. Sim, tanto é que você vê que ela vira e mexe, ela ajusta o foco, né? A câmera começa no foco assim, tipo no ombro, no pescoço do personagem, e do nada o foco vai mudando lá pro final do plano, lá pro fundo. É muito incrível isso, gente. É extraordinário. Eu tava esperando uma cena tipo aquela do Mommy, do Dolan, sabe? Que o personagem abre a razão de aspecto. Nossa, gente, só Wonderwall. Uau! Mas é isso, eles não têm esse tipo de alívio, né, no filme. A questão é essa também, né? No do Dolan ele tem, o personagem tem, mas ali ele não tem esse tipo de alívio. Então essa câmera nunca acho que ia abrir. Exato, infelizmente. Se bem que na hora que ele, né, tipo, motherfucker, toma o poder de tudo, aí podia, né? Fica tudo grande, assim. Mas nem precisou, podia, não. Mas mesmo fica assim na nossa tem uma cabeça. perda, né? Mesmo quando ele faz isso, tem uma perda também, então... Sim, exato. Continua, tipo, fudido de triste, né? Foda. Pois é. E é pessimista, né? Esse clima pessimista. Então acho que por isso que não abre. Bad vibe, na verdade, sofrência. Porque, na verdade, nada ali se abriu de fato. Total. Quando eu li o livro também, outra coisa que me passou pela cabeça quando eu terminei é que tinha sido talvez a primeira história que eu tinha lido em que todos os personagens são detestáveis. A gente até consegue entender as motivações deles, mas todas as pessoas que aparecem no livro são pessoas terríveis, com exceção de alguns personagens que foram retirados do filme, que são a segunda geração que sofre nas mãos desses protagonistas, né? Então... É muito complicado, assim, mas é interessante, né, pensar como a Emily Brontë estava criando essas criaturas, né, no século XIX ali, acho que é XIX, né, e a forma como foi adaptado, assim, acho que foi um trabalho realmente primoroso. O último, mais recente filme da Andrea Arnold, Docinho da América, de 2016, que está disponível na Netflix, inclusive, né? E o Morro dos Ventos Uivantes também, na verdade. Que Docinho da América também é uma história protagonizada por uma adolescente que sai de casa, coincidentemente também, e se junta a um grupo de vendedores de revistas que viajam de van por diversas cidades. E ela se envolve em uma rotina de festas, descobre um amor conturbado, vários elementos que se repetem, né, da filmografia dela. E em Cannes o filme levou o prêmio do júri e uma menção especial no prêmio do júri ecumênico. E ele também venceu o British Independent Film Awards de melhor filme, direção, atriz para Sacha Lane, que também era uma novata, e fotografia. E uma coisa que... Esse era o filme que eu não tinha assistido dela ainda, eu estava aguardando a gente colocar o nome dela na lista de pautas para assistir e não precisar rever ele, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar da longa duração, ele passa voando, assim. A gente quer acompanhar cada momento dessa protagonista em cada cidade que não importa, em cada festa que não vai fazer diferença, com pessoas que estão ali passando pela vida dela, mas essa protagonista, ela é hipnótica, assim. A gente não se cansa de assistir a história dela. Melhor definição. E, assim, aquela pessoa que você quer virar ela, sabe? Tipo, eu queria colocar dread no cabelo, tipo, sair pelo mundo. É de tanto que é bom de assistir, assim. E eu não revi, né? Eu assisti esse filme mais na época que ele foi pra Netflix, mas tem um programa que vocês vão ouvir, se vocês querem mais, que eu e Raquel e a Pri Armani falamos sobre esse e outros filmes. Então, tem várias coisas lá. Que é um programa verdade, é verdade. É antiguinho, mas aí a gente põe o link pra vocês escutam aí o podcast da Pri,
que vai ter todas as minhas eu também quero percepções. Escutem, que vai ter tudo que eu achei sobre o American Honey na época. Mas eu As gosto... minhas também. Né? As da Raquel tá lá tudo também. Mas eu gosto. Se eu tenho uma relação mista com o Shia LaBeouf, assim, eu gosto dele com culpa, sabe? Ele é um guilty pleasure em pessoa pra mim. E, enfim, é um filme massa. Um filme da hora. Eu acho só o título nacional muito ingrato, assim. Docinho da América, sabe? Tipo, deixa a American Honey, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem falar Docinho da América, pra mim Tosco. é muito patético. Terrível. E aí, gente, impossível olhando... Induz as pessoas a acharem que é outra coisa, né? Docinho da América. É quase pejorativo, meio infantilizante, não sei. E vem de uma coisa que não é, né? Mas o filme é utilizado de maneira pejorativa, né? Sei, não acho tosco o título, assim, não sei. Mas ia ser pior se fosse tipo Docinho da América, American Honey. Isso, sabe, aqueles títulos assim que põe o inglês e a tradução tosca? Não sei. E aí, gente, se vocês gostaram assim bastante, assim como eu também, do American Honey, vocês vão ficar apaixonadas por Florida Project, que é também muito parecido, na verdade, com o tipo de narrativa do American Honey, só que com crianças. Né? E tá pra estrear o filme também aí, não sei se de repente quando esse podcast for ao ar já passou no cinema, mas enfim... que é isso, né? É uma classe mais pobre americana, que geralmente não é retratada no cinema, porque eles estão em busca desse sonho americano também, né? Embora eles não tenham condições sociais, econômicas para isso, mas de alguma forma eles estão ali tentando se adaptar naquele ambiente. E é curioso como ela vai delimitando e desenhando esses personagens que estão sempre um tom acima também. É interessante porque nesse sentido a trilha sonora do filme ajuda a compor essa atmosfera de estar sempre um tom acima, numa coisa meio que tá fugindo da realidade, mas que tem que estar nela porque você tem que sobreviver. Então o uso de drogas constante, bem ou mal, é essa coisa da fuga da realidade, né, que ela propõe no filme, no roteiro. Mas é interessante como ela vai construir essa narrativa e realmente a personagem é hipnótica. Eu não sei se eu queria ser ela não, tá, Esther? Mas que a personagem é hipnótica. Vida louca! Tadinha. Que eu falei assim, Esther, eu acho que eu não queria ser essa personagem não, diferente de você, porque... Eu não sei, tem um tempo que eu vi, mas... né? Eu fiquei... eu não sei, pelo jeito dela, assim, muito descolada, sabe? Esteticamente, principalmente, mas é difícil mesmo, as tretas que ela se envolve, sabe? Não é fácil não, filho. E ao mesmo tempo que é fascinante aquela vida, porque eles não têm amarras, né? Então eles estão ali sempre... É um road movie, praticamente. Mas é muito sofrido, né? E é muito instável. Então é uma vida muito difícil que ela retrata ali. Sim, é uma vida difícil. E eu fiquei pensando sobre isso, nessa questão de... Por que eu tô querendo ser? Porque eu também tive um pouco disso. De, nossa, eu quero ser essa menina, mas eu acho que tem a ver com a abertura dela para as coisas. Eu não vejo ela como e a coragem, ingênua. né? A coragem isso, também, né? Eu ela vejo é uma personagem ela muito com corajosa. Sim, eu vejo ela tão assim genuinamente aberta para as experiências, sabe? Sem questionar, sem ter preconceitos, ela tá aberta para o mundo de uma forma tão livre que eu acho que é nesse sentido que eu gostaria de ser como ela, sabe? Porque, assim, em outros, realmente, olha, dá aflição, às vezes, nas coisas que ela se mete, né? Tipo, como a Esther falou, carona, as caronas que ela pega. Gente, tem uma hora que você fica super preocupado com o que vai acontecer. Mas é isso, sabe? É essa abertura mesmo, assim, que é uma coisa que te envolve muito, porque geralmente a gente está tão atrelado a tanta coisa, a tanta rotina, a tantas amarras, e de repente você vê um filme tão livre, uma personagem tão livre assim, sabe? Jovem, super jovem. Eu, quando era jovem, eu era super velha, então, tipo, né, passou agora já, Elvis, minha filha. Só na tua vida. E ao mesmo tempo, é uma liberdade que a gente está vendo o tempo todo tentando tirar, né? As pessoas tentando tirar dela, assim, essa coisa do capitalismo mesmo, porque
Porque, eles estão ali super anárquicos, super diferentões, vivendo essa vida louca, mas eles precisam cumprir as metas, precisam vender as revistas, porque senão eles vão ter as consequências de não vender, enfim, aí então é uma liberdade condicionada também, né, a esse mundo capitalista horrível. Capitalismo. Esse Florida Project, né, a gente... O que você ia falar, Isa, sobre ele? Que a Sam falou? Não, ele é não do mesmo diretor do Tangerine, certo? Isso, esse mesmo. Sim, era isso que eu ia falar. Porque Tangerine, eu até em algum momento lembro muito, né, André Arnold de Tangerine, tipo, primos, assim. Né, as questões que eles trazem, tudo. Eu quero ver esse filme, acho que ele tem o William Dafoe, se não me engano. Tem, né? Tá ótimo, inclusive. Sim. Eles têm o mesmo universo, né? Eles partilham, esses 3 filmes partilham universo o mesmo compartilhado. Sim. Sobre essa questão de querer ser a protagonista, eu particularmente não tive enquanto eu tava assistindo o filme, 2-2, né? hein? Tá Mas 2-2. eu fiquei... Mas eu fiquei com essa sensação realmente, igual a Raquel falou, de que ela era uma pessoa muito livre. Mas, por outro lado, eu também fiquei pensando sobre como ela se enfiava nas coisas meio de uma maneira inconsequente e nunca nada de ruim acontece com ela, né? É muito interessante, assim, parece que ela tá protegida na história, porque ela pega... ela se enfia em cada uma que tu pensa, agora vai dar merda. E nada acontece, assim. Isso eu achei legal, porque embora ela passe por situações terríveis também, que mostra, né, que ela tem uma coisa de uma família abusiva e álcool e uma criançada em casa, aquela coisa, né? Mas... parece que ela não perde uma inocência, e essa inocência que a personagem carrega nessa trajetória parece que protege ela durante a viagem. É quase como se apresentasse uma utopia pra gente, né? Olha como seria legal se a gente pudesse ser assim e nada nos acontecer. Pelo menos no filme a gente tem esse momento, né? Isso, o filme te proporciona a vivência dessa utopia, de certa forma. Mas como a gente já tem nosso histórico, as nossas vivências, aí a gente sente a preocupação. Não tem como não se preocupar. Sim. A gente tá sempre se preocupando por ela. Por isso que ela é fofa, super empática e, né, causa isso. Nem que seja esse instinto maternal, assim, por ela. Personagem fascinante mesmo. E essa coisa do capitalismo também que a Raquel falou, né? Eu acho interessante também que o personagem do Shia LaBeouf usa isso, essa coisa da classe média alta, de ter uma visão de meritocracia, esse discurso todo, né? Para passar a perna neles, né? Então ele usa dessa crença no poder do mérito para tentar, vou vender revista para pagar a faculdade. E é esse discurso que funciona com essas pessoas, né? Só que quando ela vai fazer isso, ela não consegue usar esse tipo de mentira, e muito provável é porque todas aquelas pessoas ali estão naquela luta, mas as histórias de vida dela são tristes de verdade. Ela não precisava inventar coisas para vender revista. Ela, pelo contrário, ela não quer pensar na vida que ela tinha antes e nas histórias que ela carrega. Então é um contraste, assim, entre esse hedonismo e essa vida louca, vamos dizer assim, que a galera ali toda tá tendo, e a bagagem que ela carrega, né? Embora a gente não chegue a saber que tipo de bagagem os outros têm, né? Ela carrega uma consciência, né? Ela questiona. Ela não simplesmente vai na vibe, eu vou aproveitar e ponto. Não, ela vai questionando, ela vai se colocando e a gente vai acompanhando junto dela. E maravilhosas músicas, como não citar, minha musa, Master, Rihanna. Gente, eu assim, quando eu vi o filme, que eu vi que ela usou essa música, eu falei, caramba, apaixonei. Eu só imagino a Raquel aos prantos, assim, cantando, né? Batendo cabeça. Sim, exatamente.
E ela dá o tempo pra se curtir essas músicas junto com as pessoas. Isso é sensacional, pra se curtir aquela batida. Que, nossa, é muito intenso, assim. Tinha que ser. E eu acho que no podcast eu também comentei que ela lembra um pouco a Rihanna, sabe? Os traços dela lembram um pouco a Rihanna, assim. E a Rihanna tem muito disso também, dessa liberdade e com uma história de vida que teve problemas. Porque ela foi espancada pelo Chris Brown, né? Todo mundo sabe, viu aquela foto horrível. E ela é de uma família que tinha condições também difíceis e tal. Então, não teve como não fazer a ligação, assim, caramba. Além da música em si, também com a personagem Rihanna, né? A figura da Rihanna e tudo. Interessante que tu fez essa comparação com a Rihanna, porque eu li uma resenha desse filme no Letterboxd da Sally Jane Black, que é uma menina que vale muito a pena seguir no Letterboxd, que as resenhas dela são maravilhosas. E ela comenta sobre a questão de raça no filme, porque é algo que nunca é colocado diretamente. Ela mesma diz que até ela não sabe dizer o quanto disso é intencional, né? Mas como isso pode ser usado como uma chave de interpretação, né? Porque a protagonista, Star, né? A gente vê que ela não é branca, mas a gente não sabe exatamente qual é a etnicidade dela, né? Mas o que a gente percebe é que ela nunca tá completamente inserida no meio daquelas outras pessoas. E são pessoas que, nas palavras aqui da Jane, né? Da Sally Jane, né? Elas ouvem músicas tipo hip hop, elas se apropriam de todo um ideário que não diz respeito assim à população branca, mas são todos eles brancos com exceção dela mesma, né? E aí ela faz toda uma leitura assim sobre como essa juventude branca canta esse rap usando palavras que talvez não devessem utilizar e tudo mais. E aonde que essa protagonista se insere nesse contexto, assim. Eu vou deixar linkado na postagem, porque é, assim, um texto bem interessante. Realmente não dá para saber até que ponto é intencional ou não, mas é uma leitura super válida, levando em conta justamente que a gente não tem como saber a questão étnica da personagem. Bom, no Aquário tem isso também, né? Que o hip hop mesmo, que é protagonista, os clipes que ela assiste... Né? Tem a cena que o Fassbender chega e fala: você dança como um negro, isso é um elogio, claro. Né? Então tem essa apropriação de novo ali nesses contextos sociais, né? Tipo, também todo mundo branco, mas então tem essa interseção com a cultura, né? Com a produção cultural. O entorno, né, da personagem traz essas questões, assim. Mesmo que seja uma pontuação sutil, num comentário ou numa imagem, mas ela tá sempre comentando essa cultura, né, que é o entorno do personagem. Porque a gente é muito, igual eu falei no início, a gente é muito levado para dentro daquela mulher, assim, para dentro daquela cabeça, ou no caso do Morro dos Ventos Uivantes, para dentro do personagem masculino e tal. Mas o entorno também tem muitas coisas relevantes a se pensar. Eu lembro de ter gostado tanto desse filme na época que eu fui no Twitter e coloquei o cartaz, e falei, nossa, baixei a trilha sonora, tô aqui curtindo. É muito incrível mesmo a trilha sonora. Não, é maravilhosa. E é incrível como que ela trabalha isso num tempo longo de filme e a gente não sente, cara. Sim. Eu acho que assim, não é todo mundo que vai ter a mesma percepção. Provavelmente há pessoas que sentem. Igual eu, né? Não vou repetindo aqui o que eu falei no podcast. Eu achei demais a música inteira, mas assim, eu entendo que é legal você estar no carro, escutar música e tal. Acho bom. Assim, às vezes a trilha pode ser um problema em alguns casos. Tipo, comenta demais ou tem trilha demais. Mas eu gosto de ser meio videoclipe, assim.
colocar muita trilha, igual o Dolan faz também, no próprio Mami, que eu já citei. Toda hora tem uma música que você vai lembrar de alguma coisa, e aí você vai ficar cantando a música e às vezes tira um pouco do filme, mas acho ótimo, tá valendo. É isso mesmo. Os novinhos estão aí. Faz parte da imersão do filme, inclusive. Combina, né? Inclusive, eu acho que talvez não é pra todo mundo também, não só a trilha, mas que a própria narrativa vai funcionar, porque é um filme longo, né? Tem quase 3 horas. Só que, pra mim, assim, mesmo que ele não tenha uma espinha dorsal tão forte, quando a gente para pra pensar na sinopse, não tem muita história, né? Tipo, pra que pé na estrada, coisas... pé na estrada, as coisas vão acontecendo e é tudo muito na sensação e não tanto no peso da espinha dorsal, assim, da narrativa, né? Só que, pra mim, funciona muito bem, apesar dessa duração, e como história de coming of age mesmo, como história de crescimento, como essa coisa das frustrações do amor, de um relacionamento não sempre muito saudável, na verdade, né? E do próprio hedonismo, como a gente já tinha falado, do companheirismo que aparece em determinados momentos das trocas, né? Então é um filme que ele se constrói nesses pequenos momentos e nesses pequenos detalhes, que pra mim de certa incrível. forma, ele de gênero também é meio misto, assim, né? Porque é um pouco road movie também, né? Ele, eu não sei se eu diria drama, mas é um gênero, um estilo bem próprio, assim. E uma coisa que a gente não comentou, mas eu queria pontuar porque eu acho maravilhoso. É como que ela trabalha luz e sombra, não só nesse filme, mas nos outros também. Como que ela filma a personagem numa contraluz tão maravilhosa que a pessoa parece que tá com uma aura, não sei, sabe? Uma luz, assim, que tá emanando dela e não do céu, assim, mas é a coisa, assim, quando sabe fazer e a gente fica encantado, né? E eu fiquei muito... exatamente. Eu gosto muito dessas cenas de contraluz. Então, os 3 filmes especificamente que a gente abordou na pauta, nas críticas da época, tiveram as suas respectivas fotografias muito elogiadas. Então, a questão da luz é muito importante na obra dela como um todo, né? E a gente vê que, independente da fotógrafa que tá trabalhando aí, que eu nem olhei quem é, na verdade, desculpa, gente, mas que ela consegue obter um bom trabalho desses profissionais, né, que estão acompanhando ela. É muito marcante, né? Faz parte, assim, da própria autoria dela, né? Trabalhar isso. E também ela sabe filmar cenas de sexo. Yeah! Já que a gente está finalizando, ela sabe fazer a coisa sensual, assim, sem mostrar muito, ou mostrando, enfim. Olha, e é um fotógrafo, eu tô vendo aqui, é Robbie Ryan. Aí com esse nome eu falei, será que é mulher? Mas não, é um cara. E ele fez também o Morro dos Ventos Uivantes. Às vezes ele é um fotógrafo que trabalha mais vezes com ela, né? Assim, ele trabalha muitas vezes com ela, que ele também fez o Aquário. Então é o mesmo profissional para os 3 filmes que a gente comentou, então mesmo. É isso, assim, acaba que fica aquela imagem marcada, né? Aquela estética marcada que já atende às necessidades narrativas já dela. Tem uma parceria formada aí, então né? Agora a gente vai fazer as nossas considerações finais e já emendar os jabás. Então, gente, bom, Andréa Arnold, muitos corações para você, querida. Prazer em conhecê-la de verdade. Você que está nos ouvindo aí em português, entendendo tudo, né? Espero. Beijos curtos, assim, gente. Sério, tirem um momentinho assim, do sábado de vocês e vão no YouTube e assistem os 3 curtas dela na tacada, assim, o Milk de 98, Dog de 2001, o Hóspede de 2003. Se você não viu a filmografia, melhor, que aí você vai na ordem. Vai, muda a sua vida. Faz isso no fim de semana, aí, tá? Beleza, fim de ano chegando. É importante. E são filmes, assim, muito à margem, né, do que a gente tá acostumado. Bastante... Não chamaria de naturalista, mas bem... É um soco no estômago de realidade com uma estética incrível, assim. E
É até bom não ter lido Morro dos Ventos Uivantes, porque eu vou ler agora, né? Acabar com essa pendência, imaginando os personagens e os cenários corretos. Que massa. Então já vai ser bom a leitura imaginando o filme. Igual aqueles livros que tem o filme na capa, assim. Vai ser tipo isso. E é isso, é um cinema incrível, assim, que é brutal, mas é lindo. Tem uma questão feminina muito forte, assim, que ao mesmo tempo que tem uma resistência a isso, mas também tem uma entrega à sororidade em algum momento. Tipo, as mulheres brigam, mas percebem que se amam, saca? Então, é massa. Recomendadíssimo, Andrea Arnold. E eu estou agora no Cinematório, com a diva da Raquel, que chamamos aqui hoje. Volte sempre. E o Renato, né? E continuo lá colocando discos no Discos da Estê, pelejando para ter uns seguidores que eu não fique envergonhada de divulgar, né? O Instagram. Então sigam também a gente lá no Feito por Elas, que já está aumentando, que já está quase com 1.000 de seguidores. Sigam, por favor, que esses números me alimentam. E é isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Bom, acho que a gente já falou coisa pra caramba sobre todos os filmes, né? Então, se eu posso dar mais uma dica pros ouvintes, eu acho que vocês deveriam se deliciar com as 2 séries em que ela dirige vários episódios, que é a Transparent e I Love Dick, ambas da Amazon, disponível na Amazon. Então, é bem facinho de achar. Ela dirige algumas dessas 2 séries, ambas criadas pela Jill Soloway, ou seja, muitas mulheres pensando audiovisual aí, mulheres pensando de uma forma bem interessante, instigante, temas nada fáceis. Então, se eu pudesse aqui deixar mais uma dica, um apelo, acho que os seriados seriam também uma forma da gente ficar aqui se alimentando das produções e criações da Andrea Arnold, enquanto não chega um novo filme da diretora. Vocês podem me encontrar no Delírio Nerd, no Cineclube delas, a curadoria que eu faço também no Facebook, lá alimentando a página com informações, e a coluna semanal que eu tenho sobre elas, onde toda sexta-feira eu indico um filme dirigido por mulher pra gente ver no cinema, em casa, em vários lugares, tá bom? A gente falou bastante mesmo, as meninas fizeram ótimas recomendações. A minha recomendação é seguir as recomendações das meninas. Adoro. Porque essa diretora, gente, é necessário ver, assim, é preciso ver. E uma palavra que me vem à cabeça, assim, automaticamente, quando eu penso nela, é afeto, sabe? Afeto, a falta, como a Samantha falou também, como somos afetados, como a gente afeta o outro, afeta o ambiente, enfim, afeto para mim é o que fica mais marcado. E imersão. Uma imersão muito maior do que simplesmente aquela que você sente o filme, mas uma imersão também psicológica. E é isso. Para me acompanhar, bom, a gente tem aí as redes sociais do Cinematório. É só digitar Cinematório. E também tem a minha própria, que é Kel Gomes. Eu tenho um blog abandonado de moda, sabe? Chama Moda Útil. Eu pretendo retornar a escrever para ele. Não sei quando, porque eu não tô tendo tempo, mas eu vou encontrar. Se vocês quiserem me acompanhar através dele, eu também tenho o Instagram Moda Útil blog. Que aí vocês podem ver os meus pitacos fashion. Sempre de uma forma, eu tento associar cinema, a arte, a cultura de uma forma geral, assim. Porque isso é muito próprio dos meus interesses. E adorei estar aqui novamente. Como sempre, é uma experiência maravilhosa falar de cinema com tantas mulheres inteligentíssimas e que eu adoro e que eu conheço pessoalmente. Ah, amiga! Foi muito legal assim, ter conhecido a Samantha, que eu já acompanhava também. Amei a demais. Estê e a Isa, tipo assim, o povo já tá enjoado de tanto que eu falo, porque a gente é amiga mesmo. E sempre que vocês quiserem, estarei aqui de coração aberto para falar de cinema de mulher, especialmente dessas mulheres incríveis que estão fazendo cinema
maravilhoso. Raquel, você É isso aí. mudou o conceito da palavra afeto pra mim, assim, tipo, agora eu vou pensar sempre como afeto, de afeto e afetar, cara. Eu não pensava nesse contexto, então sensacional sua fala. É isso. Não, a primeira coisa, assim, até porque afeto, de forma geral, é uma coisa que me move muito, assim, em muitos dos meus projetos. Tudo que eu vou fazer tem algum tipo, sabe, algum nível de afeto, assim. Por isso dá certo. E eu valorizo muito essa questão afetuosa em tudo. Perfeito. E aí não teve como não pensar. Lacrou. Bom, gente, é isso. Maravilhosa. Olha, Raquel, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. É sempre um prazer te receber aqui. Saudades imensas de gravar podcasts com mais frequência. De tomar uns drinks, né? Nossa. É sempre muito bom compartilhar, assim, essas conversas, essas reflexões, né, e com pessoas com quem a gente consegue trocar ideias e alinhadas ou desalinhadas, mas que a conversa flui, né, porque é isso que é legal, né, quando o podcast funciona, é que a gente não precisa concordar com todas as opiniões de todo mundo, né. Mas, em se tratando da Andrea Arnold, eu acho que é unanimidade, né? Assim, a rasgação de seda predominou, né? Indo na vibe da finalização da Estê, vou conversar com a Andrea, né? Que tá super ouvindo a gente, né? Então, Andrea, foi um prazer assistir de novo esses filmes, assim. Você é maravilhosa. Vem gravar com a gente. Nossa, imagina isso. Convidada de honra. Mas, assim, de verdade, assim, eu tinha algum receio, porque fazia anos que eu tinha assistido aos filmes, né, e pensei que talvez, sei lá, a gente muda, a gente cresce, amadurece, eu espero, sei lá, né? Eu pensei que talvez pudesse mudar a impressão que eu tinha sobre o cinema dela e, pelo contrário, assim, realmente, como eu falei na abertura, colocar os filmes dela numa perspectiva de conjunto de obra só fortaleceu a filmografia que ela tem, e tô aqui já ansiosa à espera de qualquer trabalho futuro que ela venha a fazer, assim. Gosto demais, vai continuar no meu panteão das diretoras preferidas da vida, assim. E para quem quiser ler os meus textos, eles estão disponíveis no estantedasala.com. E é isso, gente. Se vocês quiserem mandar o feedback de vocês pra gente, manda um e-mail no cinemafeitoporelas@gmail.com. Conta pra gente se vocês também amaram os filmes dela, por favor. Pode contar se não tiver amado também. Não, conta que vocês amaram. Também. Por favor, principalmente se não amar, a gente quer saber tudo. Claro. O comentário também pode ser feito no SoundCloud, né? Tem a opção lá de deixar o comentário direto. E também segue a gente nas redes sociais. A gente tem conta no Twitter. Beijo! No Instagram com a curadoria da Estê. No Facebook e no Letterboxd. Em todas elas é só procurar pelo Feito por Elas. E também nós temos formas de vocês colaborarem com a gente, nos auxiliando por meio do Padrim e do Patreon, que é o padrim.com.br/feitoporelas ou o patreon.com/feitoporelas. E a gente só tem a agradecer pela audiência de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. E isso, até a próxima. Até, pessoal. Beijo. Até, gente. Um grande beijo pra todo mundo. E uma coisa rapidinho. Manda. Segue também o Spotify do Cinematório, porque eu faço as playlists lá e dá trabalho. Isso é importante. Importante. Beijo. Beijo. Valeu, pessoal.